Fez uma pergunta e eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, dentro do meu entendimento, do pouco que eu sei, né? Ele me perguntou quem eram os fariseus, quem eram os saduceus e quem eram os escribas, ditos na Bíblia na época de Jesus. Bom, amigo, os fariseus, ele era assim da linhagem dos hipócritas, né? Quem era um fariseu famoso? Podemos citar Nicodemos e o apóstolo Paulo. Eles foram fariseus e foram de grande valia ao evangelho, porque o apóstolo Paulo veio se converter e a história de Paulo é indelével para o cristianismo, como também Nicodemos se tornou um grande discípulo de Jesus, né? Havia o segundo grupo, que eram os saduceus, digamos assim. Quem eram os saduceus? Os saduceus tinham o poder, né? O poder político de Roma era os saduceus. Era o que determinava, é o que batia o martelo. Esse era o saduceu, né? Quando Jesus foi levado ao Sinédrio, através que o farisaísmo levou Jesus, né? Os hipócritas da época, ali quem sentenciou e quem determinou foi um saduceu, né? Que Roma sentenciou Jesus à morte de cruz. E agora os escribas, eles é um grupo ligado aos fariseus também. Os escribas são ligados aos fariseus, né? Esdras. E o escriba, o escriba é que cuidava dos manuscritos. Seria o oficial de cartório da época de Roma, né? É o que fazia certidões, é o que lavrava tudo. Esse era o trabalho dos escribas, tá bom? Então, respondendo, como eu já falei, os meus vídeos não é de nicho religioso, porém, educadamente, eu respondo dentro do que eu puder do conhecimento, né? E o amigo perguntou isso aí, veio no meu WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho aí, boa noite, por estar seguindo aí. E ele veio perguntar sobre isso aí, né? Então, eu fico agradecido pelo interesse das pessoas nesse perfil. Então, estarei sempre aqui tentando responder na medida do possível. Eu fico por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado disso aí também, né? Dessa parte, dessa explicação muito abreviada. E curte, comente, compartilhe, dê sua opinião. Você sabia desses grupos, né? Da época de Jesus? Fariseus, saduceus e os escribas? Pois é, Jesus foi crucificado por ir contra Roma, né? A política, mas os religiosos foram os maiores perseguidores do Cristo, né? E levaram a Roma, e Roma veio a sentenciar, né, a ele no madeiro a morte de cruz, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais.